Você pode estar preparando refeições todos os dias, lavando pratos, organizando a cozinha, cuidando dos detalhes com dedicação, mas sem perceber, pode estar extinguindo, pouco a pouco, a presença de Deus no coração da sua casa. São atitudes simples, quase involuntárias, mas que, no plano espiritual, abrem brechas silenciosas. Hoje, com a sabedoria de São Francisco, vamos expor 3 comportamentos comuns na cozinha que, sem alarde, afastam o Espírito Santo do ambiente. E o segundo deles é tão frequente que muitos cristãos o repetem diariamente, pensando que se trata apenas de rotina puxada ou falta de disposição. Mas essa prática vem roubando a paz do seu lar, enfraquecendo os vínculos ao redor da mesa e transformando um espaço de encontro em um lugar carregado espiritualmente. Permaneça comigo até o final, porque o segundo hábito é o mais disfarçado e, por isso, o mais perigoso. Abra seu coração, clame pela presença do Espírito e permita que a luz de Deus invada sua cozinha. E já marque seu like, pois esta mensagem pode renovar a atmosfera do seu lar, a começar pela cozinha. Hábito 1. Começar o dia sem consagrar a cozinha. Sinal do perigo. Você acorda e os pés mal tocaram o chão, já está acendendo a luz da cozinha. Abre o armário sem pensar, esquenta o café no piloto automático. Passa o pão, mexe a panela, coloca a louça sobre a mesa, mas tudo com pressa, com a mente nas mensagens não lidas, no trânsito, na agenda do dia, com os olhos abertos, mas o espírito ainda dormindo. E a cozinha, que deveria ser o primeiro altar da casa, vira só uma estação de serviço, onde o corpo é alimentado, mas a alma continua com fome. Não há um obrigado sincero, não há louvor, não há entrega. A comida é ingerida como rotina e não como graça, e o Espírito Santo, esquecido entre a torradeira e a chaleira, porque esse hábito afasta a presença de Deus. Na Bíblia, toda mesa era lugar de aliança, desde a ceia do povo no deserto até o pão partido por Jesus com os discípulos. Comer sempre foi um ato espiritual. Salmo 104, versículo 15. O Senhor nos dá o vinho que alegra o coração, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o vigor. Ou seja, Deus se revela também no alimento, mas somente quando o reconhecemos ali. Se a cozinha começa o dia sem oração, é como se disséssemos: Senhor, obrigado, mas não precisamos do Senhor aqui. E é aí que o inimigo entra, não pela janela aberta, mas pela ausência de reverência. Muitos cristãos vivem dias de irritação, falta de paciência, confusão em casa, e pensam que é cansaço, vida corrida. Mas não percebem que estão saindo de casa sem se alimentar espiritualmente. A cozinha virou cenário de correria, em vez de ser altar de consagração. O que São Francisco diria? São Francisco, que fazia do pão um sacramento de gratidão, nos lembraria com firmeza: antes de partires o pão, parte o silêncio com uma oração, pois a mesa que não louva vira apenas um prato cheio, mas uma alma vazia. Como purificar esse hábito? Antes de ligar o fogão, dobre a alma em reverência. Agradeça por cada item: o pão, o sal, a água, o café. Tenha uma pequena cruz de madeira ou de sal sobre a bancada, como símbolo de que ali não começa um dia, começa um culto. Coloque um louvor suave enquanto prepara a refeição e permita que o ambiente já comece com a presença de Deus. Reze, nem que seja por 30 segundos. Senhor, reina sobre esta cozinha. Que este espaço onde alimenta o corpo também alimente o espírito. Que cada colher mexida, cada pão repartido, cada aroma que sobe, seja consagrado ao teu espírito. Comente com fé. Na minha cozinha, o dia começa com Deus. Envie este vídeo para quem vive no automático, mas precisa redescobrir que a fé começa entre colheres, panelas e pão quente. Se essa palavra te confrontou, deixe seu like como um ato de rendição. E se inscreva, porque ainda virão hábitos escondidos. E o próximo pode estar camuflado no costume de todos os dias. Paz e bem. E que o primeiro aroma da sua cozinha todas as manhãs seja o perfume da presença de Deus. Hábito 2. Preparar ou consumir alimentos com murmuração. Sinal do perigo. Você entra na cozinha
E antes mesmo de abrir o armário, o coração já resmunga. Reclama do cardápio. Reclama do que tem. Reclama do que falta. De novo arroz com ovo. Só tem isso. Cozinhar para quê, se ninguém valoriza? A panela esquenta e a alma esfria. O fogo aceso no fogão não aquece a gratidão do espírito. E então o alimento é feito, mas feito com pressa, com peso, com palavras que ferem mais do que alimentam. Ou ainda pior, o alimento é recebido com ingratidão. O prato chega à mesa, mas o louvor não chega ao céu. Você ora? Sim, mas a oração virou formalidade. Agradece com os lábios, mas o coração ainda reclama da vida, da rotina, do pouco, da repetição. E o Espírito Santo, que habita onde a gratidão sincera, se retira em silêncio, porque esse hábito afasta a presença de Deus. A cozinha é um lugar de serviço, e o serviço, quando feito com alegria, torna-se adoração. A murmuração, porém, quebra a atmosfera espiritual da casa. Ela fecha a porta do louvor e abre janelas para o desânimo, para a comparação, para a revolta. A Bíblia é clara. Filipenses 2,14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. E quando Deus diz tudo, Ele também está falando da pia cheia, do arroz queimado, da panela antiga, do pão simples, da colher de plástico, porque o valor do alimento não está no que é servido, mas no espírito com que é preparado e recebido. Ezequiel capítulo 44, versículo 15 mostra que até o preparo dos sacrifícios era feito por sacerdotes que mantinham o coração purificado. Hoje, cada cozinha pode ser um altar ou um palco de reclamações. São Francisco, que se alegrava com uma tigela de água e um pedaço de pão endurecido, nos lembraria: não murmure diante do pão, pois quem reclama do pouco, esquece que o pouco também é milagre. Como purificar esse hábito? Antes de colocar a mão em qualquer ingrediente, coloque o coração na presença de Deus. Respire fundo e diga: Senhor, obrigado, pelo que há, pelo que falta, pelo que ainda virá. Transforme a cozinha em ambiente de louvor silencioso. Coloque um salmo em áudio, um hino suave, ou deixe a Bíblia aberta sobre a mesa. Consagre os alimentos, mesmo os mais simples, não pelo valor nutritivo, mas pelo valor espiritual. Enquanto cozinha, vigie as palavras. Não deixe que a colher se mova ao som da reclamação. E antes de comer, ore com verdade, não com pressa. Diga: Senhor, consagra este alimento. Que ele não alimente só o corpo, mas o espírito. Que esta cozinha seja lugar de gratidão e não de peso. Que aqui habite a tua presença. Comente com fé. Minha cozinha será cheia de louvor e não de murmuração. Compartilhe com alguém que precisa transformar a rotina do lar em um momento de bênção. Se essa palavra falou com você, deixe seu like como um sinal de arrependimento e gratidão. E inscreva-se, porque ainda virão hábitos escondidos, e o próximo pode estar mais presente na sua vida do que você imagina. Paz e bem, e que o perfume da sua cozinha não seja só de alimento quente, mas de um coração rendido, que sobe como incenso agradável ao céu. Hábito 3. Cozinhar guardando mágoas. Sinal do perigo. Você entra na cozinha e tudo parece normal. A comida é feita, os talheres são colocados, os pratos estão limpos. Mas dentro do coração há um silêncio que grita. Você cozinha para todos, mas com ressentimento. O almoço sai quente, mas o ambiente está frio. O jantar é servido, mas o olhar não encontra o olhar. A mesa está posta, mas o espírito está ausente. Palavras que machucaram e nunca foram tratadas. Ofensas que viraram muros entre a pia e a geladeira. Discussões antigas que ficaram guardadas entre as gavetas. A cozinha continua funcionando, mas a presença de Deus já não habita mais ali com liberdade. Porque o que envenena uma casa nem sempre está no que é dito. Às vezes, está naquilo que foi engolido com mágoa. Porque esse hábito afasta a presença de Deus. O Espírito Santo é o Espírito da reconciliação. Ele é suave, ele é luz, ele é paz. E ele se retira quando o coração se fecha. A Bíblia nos alerta. Marcos 11, versículo 25. Quando estiverdes orando, perdoai,
se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe. Não adianta levantar as mãos para orar na sala e usar essas mesmas mãos para cozinhar em silêncio com rancor, porque o Espírito não habita apenas na intenção. Ele se move no ambiente e percebe o que está guardado no fundo do peito. E o que acontece? A comida sustenta o corpo, mas a alma continua com fome. As refeições se tornam frias, rápidas, sem conversa. A mesa deixa de ser altar e vira corredor de passagem. O alimento chega à boca, mas o amor não chega ao coração. Salmo 133, versículo 1, diz: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E isso começa na cozinha. São Francisco, que via cada refeição como um ato de comunhão com o Criador, nos lembraria: o pão partilhado com perdão alimenta mais que o pão partido com mágoa. Como purificar esse hábito? Antes de cozinhar, pare e ore. Senhor, limpa não apenas minhas mãos, mas o meu coração. Que esta cozinha não seja território de silêncio ferido, mas de paz restaurada. Peça ao Espírito Santo que revele mágoas escondidas, conflitos não resolvidos com o cônjuge, com filhos, com familiares que frequentam sua mesa. Libere perdão, mesmo que em silêncio. Você não precisa fazer um discurso, mas pode transformar uma refeição em recomeço. Enquanto prepara a comida, diga em voz baixa: Espírito Santo, consagra esta refeição. Que esta panela sirva a reconciliação. Que o alimento cure aquilo que a conversa ainda não curou. Se possível, reabra pontes. Chame para sentar junto quem você tem evitado. Sirva com amor. Sirva como quem diz: eu escolho a comunhão. Lembre-se, o Espírito Santo entra onde há perdão. Comente com fé. Na minha cozinha não há espaço para mágoas, só para reconciliação. Compartilhe com quem prepara refeições em silêncio, com o coração cansado. Porque, às vezes, o maior milagre da casa não acontece no quarto de oração, mas ao redor da mesa, quando alguém escolhe perdoar. Se essa mensagem te confrontou, deixe seu like como sinal de cura interior. E se inscreva, porque os próximos hábitos revelados podem estar ainda mais escondidos nos detalhes da sua rotina. Paz e bem, e que sua cozinha seja um altar de restauração. Que cada panela não sirva apenas comida, mas um novo começo. E que o aroma do perdão suba ao céu como o incenso mais agradável diante do trono. Último conselho de São Francisco. A presença de Deus raramente se perde com um estrondo. Ela se apaga aos poucos, no silêncio. No instante em que você passa o café sem se lembrar do céu. No gesto mecânico de servir sem agradecer. No prato colocado com mágoa no coração. Ela se dissipa quando o alimento chega à mesa, mas o espírito não é convidado a se sentar. Quando a cozinha deixa de ser um lugar de comunhão e vira apenas produção em série. Mas ouça com atenção espiritual. A chama da presença ainda pode ser reacendida, mesmo que o dia a dia tenha virado pressa. Mesmo que o fogão conheça mais lágrimas que louvores. Deus continua desejando habitar sua cozinha. Esse espaço pode voltar a ser cenário de milagres silenciosos. Milagres que não estampam vitrines, mas curam laços, trazem reconciliação e restauram o ambiente da casa. Tudo pode mudar com pequenos gestos. E tem uma oração simples antes de cortar os ingredientes. E tem um perdão sussurrado entre o arroz e o feijão. E tem um louvor suave enquanto você arruma os talheres. Uma cozinha consagrada exala o perfume do céu. E São Francisco nos lembraria com ternura. As tarefas mais humildes, quando feitas com amor, se tornam sagradas. Se você percebeu que algum desses hábitos silenciosos está presente na sua cozinha, não é motivo de culpa, é um convite ao despertar. Deus não te condena por ter deixado a luz se apagar. Pelo contrário, Ele usou esta mensagem para reacender a chama. Você não chegou aqui por acaso. O Espírito Santo está passando agora, tocando sua memória, limpando suas emoções e preparando seu lar e sua cozinha para ser cheio de paz e presença. Deixe um comentário como sinal de consagração. Quero a presença de Deus na minha cozinha todos os dias. Compartilhe com alguém que ama cozinhar, mas precisa aprender a cozinhar com Deus ao lado. Dê seu like se essa palavra falou com você. Não por emoção,
mas como direção. E acompanhe nosso canal, porque toda semana São Francisco nos entrega conselhos vindos do céu, para transformar cada cômodo da casa comum em território consagrado. Paz e bem. E que cada panela, cada prato, cada palavra pronunciada na sua cozinha suba como incenso diante do Senhor, e que cada refeição sirva também a presença viva do Espírito de Deus.